A técnica 3 é passar mais tempo em cada lugar. Mas, Bruna, isso não é contraditório? Como é que eu vou gastar menos se eu passar mais tempo em algum lugar? Como é que isso funciona? Se você passar mais tempo em algumas cidades da sua viagem, você vai precisar reduzir a quantidade total de cidades que você vai se hospedar, e cidades onde você vai passar. Porque como você tem um tempo provavelmente limitado de férias, se você for aumentar a quantidade de dias num lugar, você vai ter que reduzir a quantidade de locais a ser visitado. E aí, com isso, com essa ação, você se desloca menos vezes, seja de avião, de trem, de ônibus e até de carro, porque você está cortando algumas viagens da sua cidade, então você tem menos gastos. E aí, por você ficar mais tempo numa cidade, você pode também economizar com a hospedagem. De que forma? Por exemplo, a plataforma do Airbnb começa a dar descontos a partir de uma semana. Então, quando você seleciona de 7 dias para frente, ele te dá um desconto semanal. Então, você já economiza um pouquinho por aí. Deixa eu te mostrar essa técnica aplicada na viagem da Alemanha que eu tô planejando para o final do ano. Vamos ver como é que ficam os valores usando isso. Esse é o mapa com todas as cidades que eu gostaria de visitar nessa viagem da Alemanha. Só que aí, para eu reduzir o deslocamento, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar as cidades mais ao sul. Então, eu vou tirar Füssen e Munique. E aí, por Stuttgart também tá mais embaixo, eu vou tirar. Então, eu vou tirar essas 3 últimas. Aqui, Frankfurt, Munique e Füssen. Aí, eu tenho que só arrumar a ordem. Eu começo em Frankfurt. Aí, eu vou para Berlim. Aqui, eu tiro Stuttgart. E aí, eu termino a viagem em Düsseldorf e volto. Aqui só faltou Stuttgart no final. E aí volto porque o voo, nesse exemplo aqui... Opa, Stuttgart não, desculpa. Frankfurt. Porque o voo é ida e volta por Frankfurt, então eu reduzo o meu deslocamento. E aí, como é que isso fica em questão de valores? Como é que fica a nossa viagem? Primeiro, deixa eu te mostrar como é que tá o custo da viagem na versão inicial, naquela cotação simples e normal que a gente sempre faz e que é onde a gente costuma realizar a viagem. Deu um total de mais ou menos R$ 13.600 para essas 6 cidades que eu tinha na minha primeira versão. Como é que ficou na segunda versão? O que eu fiz aqui? Eu, então, tirei as cidades a mais, mudei aqui a sequência, porque daí muda um pouco. Eu aumentei a quantidade de dia em cada uma das cidades, já que eu reduzi as cidades, mas eu quero manter o tamanho da viagem, então eu aumentei. Então eu coloquei 10 dias em Frankfurt, coloquei 10 dias em Berlim e 6 em Düsseldorf. E aí eu cotei os deslocamentos novamente. Então aqui está a cotação dos deslocamentos, só para a gente ter informação atualizada, mas a principal diferença está pelo corte dos deslocamentos e não pelo valor desses deslocamentos que ficam em si. Nessa parte a gente não economiza, mas a gente economiza tirando alguns deslocamentos. Bruna, tem atração para ficar 10 dias numa cidade? Sim, sempre tem. Mas de qualquer forma, o que a gente pode fazer? Você pode aproveitar, já que você tem mais tempo numa cidade, e conhecer as cidades ao redor, fazer passeios bate-volta. Você vai gastar com esses deslocamentos de passeio bate-volta, é claro, mas normalmente você vai fazer de trem e ônibus, até mesmo de transporte público, e aí eles são bem próximos à cidade, então o valor é baixinho, então não se compara com esses deslocamentos aqui que a gente cortou do primeiro cenário da viagem. E aí eu também cotei de novo as hospedagens. Como agora a gente vai ficar mais tempo, eu queria ver se eu conseguia algum desconto ou não. E aí como é que ficou? Vou abrir aqui para você. O que eu tinha no primeiro cenário em Frankfurt? Primeiro eu cotei a hospedagem a 859. Só que aí ela é para 2 pessoas. Então, como aqui o custo das viagens que a gente está olhando é por pessoa, eu dividi por 2, considerando que eu estou fazendo essa viagem com outra pessoa. Então, no primeiro cenário, eu gastava 429 de hospedagem em Frankfurt. Dividido isso pela quantidade de dias, pela quantidade de diárias, dava R$ 71 por diária por pessoa.
No novo cenário, como são mais dias, o total dá mais caro. Só que eu ganho um desconto por ser mais de uma semana, então o meu dia acaba saindo de R$ 64 ao invés de 71, então dá uma diferença de R$ 6,67. E aí em Berlim a lógica é a mesma. No primeiro cenário, ficar 6 dias em Berlim custava R$ 423 por pessoa. No novo cenário, eu encontrei um Airbnb por 1.441 para 10 dias de diária. E aí também veio o desconto por ser mais do que 7 dias. Então, antes dava 84 por dia, agora dá 72, então eu também tenho uma economia. Então aqui, na passagem, no primeiro cenário eu estava gastando quase 3.500, no novo cenário 3.185, dando uma diferença de quase R$310 de deslocamento. A hospedagem também, estava gastando quase R$2.000 na hospedagem e com esses cortes ficou 1.400, então são R$553 de economia só em passagem e hospedagem.